Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de vídeos, ensinamentos preciosos, aprendendo acerca do livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2 hoje. Ontem fizemos o capítulo 1, hoje o capítulo 2, amanhã o capítulo 3 e assim por diante. Vamos mergulhando através da carta de Efésios, aprendendo princípios e valores extraordinários para a nossa vida e para o nosso coração. Por isso, aperta os cintos, abre o seu coração, deixa Deus falar com vocês. Efésios 2:1, do pecado para a salvação pela graça, é o título aqui na minha Bíblia Sagrada, revista e atualizada, é a versão da Bíblia. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, de 1 a 22. São 22 versículos, e é interessante que o capítulo 1 de Efésios nos mostra o plano eterno de Deus, o decreto da salvação na eternidade. O capítulo 2 nos traz para experiências históricas dessa salvação. É como se Paulo dissesse: vocês querem saber como as riquezas espirituais de Cristo se aplicam à vida de pecadores reais? Vejam a história de vocês. Então, nosso tema é da morte para a vida. A obra da graça que une. Da morte para a vida, a obra da graça que une. É interessante que Efésios 2 também é um dos capítulos mais claros e profundos da Bíblia sobre a doutrina da salvação pela graça. Ele apresenta um contraste dramático. O que éramos sem Cristo e o que nos tornamos em Cristo. Hoje veremos então essa transformação radical, que não é resultado de um esforço humano, mas obra soberana da graça de Deus em nós.
Primeira lição, primeiro princípio que aprendemos é a condição desesperadora do homem sem Cristo. A condição desesperadora do homem sem Cristo. Dos versículos 1 a 3, Paulo começa com uma descrição chocante, universal, da condição humana fora, sem Cristo, fora de Cristo. E ele usa 3 palavras fortes. A primeira palavra é mortos. Mortos onde? Em ofensas e pecados. É interessante que é a morte espiritual que ele está mencionando aqui. Não é que o pecador esteja doente, fraco, moribundo. Não, ele está morto. Um morto não reage a estímulos, não pode salvar a si mesmo. Essa é a condição de toda a humanidade separada de Deus, alienada de Deus. A vida que vivemos sem Cristo é, na verdade, uma existência de morte, morte espiritual. Aí a segunda expressão que ele usa é andando de acordo com o curso desse mundo, no versículo 2. O mundo sem Deus tem um sistema, um cosmos, um curso, uma direção que se opõe a Deus, que afronta a Deus. Quem está morto espiritualmente é um escravo desse sistema mundano, é marionete de modas, de filosofias, de valores e de pressões que afrontam e rejeitam a Deus. Terceira expressão que ele usa é segundo o príncipe das potestades do ar, também no versículo 2, ou seja, por detrás desse sistema mundano há um governante, Satanás, o inimigo mortal das nossas almas. A vida sem Cristo está sob o domínio, está subjugada a esse inimigo nosso e também que afronta contra Deus. É uma vida de escravidão espiritual quem anda segundo o príncipe da potestade do ar. A quarta expressão é vivendo nos desejos da nossa carne, no versículo 3. Ou seja, a escravidão aqui não é apenas externa, mas também interna. A carne aqui se refere à nossa natureza pecaminosa. É interessante, somos governados por desejos pecaminosos, pensamentos pecaminosos e uma vontade pecaminosa quando estamos longe de Deus. A conclusão aqui é devastadora. Éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Merecíamos justamente a condenação eterna de um Deus que é santo e que é reto e é justo. Então, aplicando para nós hoje, precisamos entender a gravidade do nosso pecado para apreciarmos a grandeza da sua graça e misericórdia. Sem um diagnóstico correto, o remédio não faz sentido algum. Segunda lição, segundo princípio que aprendemos, de 4 a 10, dos versículos 4 a 10, a intervenção divina, a obra de Deus em Cristo, a obra de Deus em Cristo. Ou seja, essa transição é a mais gloriosa da Bíblia, porque ele usa o termo mas Deus entra aqui na história. Quando não havia esperança, Deus intervém, a iniciativa foi dele. Em versículos 4 a 5 fala, sendo nós ainda pecadores, o motivo não estava em nós, mas no seu grande amor, na sua muita misericórdia. O amor aqui é seu atributo que o levou a agir a nosso favor. Misericórdia é não nos dar o que merecíamos, a ira de Deus. E a ação foi, nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, ele nos ressuscitou espiritualmente, e essa é a regeneração, ou também chamado de novo nascimento ou conversão. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, diz o versículo 6. Ou seja, de forma maravilhosa, não fomos apenas vivificados, mas também ressuscitados, uma nova posição gloriosa, vitoriosa, e assentados, uma posição de autoridade e extraordinária, indicando que a obra está consumada já por Jesus. Isso já é uma realidade espiritual. Se estivermos em Cristo, somos cidadãos do céu que ainda peregrinam na terra. Versículos 5 e 8 fala, pela graça sois salvos. Essa é uma ênfase central nesse trecho da palavra. Paulo repete para que não haja dúvida nenhuma, a salvação é um dom de Deus, no versículo 8. Não é um salário, não é um presente, é um dom de Deus. Não vem das obras humanas, por méritos humanos, não. As obras são excluídas como causa da salvação. Se pudéssemos nos salvar, Cristo morreria em vão na cruz do Calvário. Mas para que ninguém se glorie, diz no versículo 9, a salvação é pela graça, ela destrói todo orgulho humano, a glória exclusiva
de Deus, é a glória exclusiva de Deus. E somos feitura sua para as boas obras, diz o versículo 10. Aqui está o equilíbrio perfeito. Somos salvos para as boas obras e não por causa delas. Então, as obras não são a causa da salvação, mas a consequência. Não são a raiz, mas são o fruto. Em Cristo somos uma nova criação, somos feitura sua, projetados para uma vida de prática do bem, práticas de justiça, que Deus já preparou para nós antes da fundação do mundo. E a aplicação é que a salvação é obra de Deus, do início ao fim. A nossa única resposta deve ser a fé, a gratidão e uma vida de boas obras que glorifiquem a Deus Pai e a Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceira lição que nós aprendemos, ou princípio, a consequência social da graça. A paz que une os desiguais. A paz que une os desiguais. Do versículo 11 ao 18. Paulo agora aplica essa verdade a um problema específico e profundo da época. A inimizade entre judeus e gentios. A graça não só salva indivíduos, mas cria uma nova comunidade espiritual. Lembrai-vos, diz Paulo, de que vós, gentios, no 11 ao 12, Paulo aqui descreve a condição desesperadora dos gentios. Estavam separados de Cristo, alienados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus. É um quadro de total exclusão. Mas agora, diz Paulo em Cristo Jesus, no versículo 13, esse outro mas aqui é glorioso, é a solução. Vos aproximastes pelo sangue de Cristo, o sangue que nos salva da ira de Deus, do versículo 3, lá no início. É o mesmo que nos une uns aos outros em amor. E ele é a nossa paz, diz Paulo no versículo 14. Cristo não apenas traz paz, mas ele é a nossa paz. Ele destruiu a parede de separação que era a lei com seus mandamentos e ordenanças. Então é interessante, a lei funcionava como uma espécie de cerca elétrica que separava judeus de gentios. Cristo desligou a energia e derrubou a cerca e criou um novo homem, ou seja, no versículo 15, Deus não transformou judeus em gentios, nem gentios em judeus, ele criou uma terceira raça, a igreja, o novo homem, onde as distinções étnicas e religiosas perdem a sua força divisória. E em Cristo não há judeu e não há grego, conforme nos ensina Paulo lá em Gálatas 3, 28. E nos reconciliou, ambos com Deus. No versículo 16, a reconciliação vertical com Deus é a base para a reconciliação horizontal com o próximo. A cruz é o ponto de encontro, onde Deus encontra o homem e os homens se encontram entre si. Então, a aplicação para nós hoje é: a igreja deve ser o palco onde a reconciliação da cruz se torna visível. Não pode haver espaço para racismo, classes sociais, divisões. Não existe isso mais na era da igreja, na dispensação da graça. Em quarto lugar, o novo templo, a morada de Deus pela união em Cristo, do versículo 19 ao 22. É a quarta lição que aprendemos, o novo templo, a morada de Deus pela união em Cristo. Paulo conclui com 3 metáforas poderosíssimas que descrevem a nossa nova identidade coletiva. Primeiro, sois concidadãos dos santos, no versículo 19. Não somos mais estrangeiros, somos cidadãos de uma pátria celestial, com todos os direitos, com todos os privilégios, pertencemos agora a ele. Segunda metáfora, sois da família de Deus. Versículo 19, mais do que cidadãos, somos familiares agora. Jesus é nosso irmão mais velho, somos adotados como filhos, irmãos e irmãs. A igreja é uma família eterna de Deus. E a terceira metáfora, sois edifícios de Deus. Versículos 20 a 22, ou seja, a metáfora final é de um templo aqui. O fundamento, os apóstolos e profetas do Novo Testamento, com Cristo como uma pedra angular principal. A construção é que cada crente é uma pedra viva sendo edificada nesse templo espiritual. E o propósito é sermos a habitação de Deus no Espírito Santo. E é interessante, Deus já não habita em templos feitos de pedra. Atos 17, 24 menciona isso. Mas no coração do seu povo, que coletivamente adora Ele,
A igreja é o novo santuário de Deus. Então, concluindo tudo e aplicando finalmente para nós, Efésios 2 é um monumento à graça que salva e à graça que nos une. Em primeiro lugar, querido, reconheça a sua condição sem Cristo. Não há esperança na autoajuda ou na religião. A diagnose aqui, o diagnóstico é a morte espiritual. Segundo, aceite a obra completa de Cristo. Creia que ele fez tudo na cruz e descanse na sua graça. Você é salvo pela fé como um dom gratuito de Deus. Em terceiro lugar, viva uma vida de gratidão. As boas obras são as respostas de amor à graça recebida. Quarto lugar, promova a unidade da igreja. A cruz destrói toda barreira. Se Cristo nos aceitou, como é que podemos rejeitar o nosso irmão? Devemos amá-lo e acolhê-lo em amor. E em quinto, valorize a sua igreja. Valorize a igreja do Senhor. Você não é um crente isolado. Você faz parte da família de Deus. É um cidadão do céu. É uma pedrinha viva no templo onde Deus mora. Então a história de Efésios 2 é a nossa história. Éramos cadáveres espirituais, caminhando para a perdição eterna, mas Deus interveio no seu amor e graça, nos deu vida, nos uniu a Cristo, nos uniu uns aos outros, que esta verdade nos encha de humildade, de gratidão e de um profundo compromisso com a unidade do corpo de Cristo, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Pai, nós encerramos esse devocional, colocando cada vida diante do teu altar, diante do Senhor. Abençoa cada um deles. Derrama a tua graça, a tua glória sobre eles. Manifesta o teu poder e a tua unção. Obrigado por esse trecho lindo, ó Deus, de Efésios 2, de 1 a 22, onde aprendemos essas lições extraordinárias, que a nossa salvação é pela graça. É fruto da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E que podemos ser um só povo, num só coração, na tua graça e em unidade com o teu Espírito. Pai, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, aviva a tua obra, levanta uma igreja forte, vigorosa, extraordinária, através da tua palavra e da ação do teu Espírito no nosso coração. Traz a resposta, o milagre, a bênção que os meus irmãos estão necessitando. Faça-os enxergar a grandeza das riquezas insondáveis em Cristo Jesus, o tesouro extraordinário que temos no Senhor. Pai, dá-nos esse coração e revela a nós, ó Deus, a grandeza da tua salvação e da tua graça sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para Mazé Atleta e todos os nossos amados irmãos que vão nos assistir. Dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seu comentário aqui embaixo, qual é o seu nome, de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo. Qualquer pedido de oração também coloca aqui embaixo nos comentários. Siga-nos no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Pastor Giovanni Júnior ou Igreja Casa na Rocha. Nós temos sempre dois canais, o canal da igreja e o canal do Pastor Giovanni. Também no link da descrição tem todas as informações para que você possa contribuir conosco. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, a generosidade, as ofertas, o amor, o afeto dos irmãos conosco. Compartilhe esse vídeo. E não esqueça, você que está no YouTube, assine o nosso canal aqui no YouTube e receba materiais exclusivos, aulas de teologia sistemática, aulas de aconselhamento bíblico, muito material extraordinário, exclusivo para você, através da assinatura no YouTube. Beleza? Deus os abençoe, um ótimo dia, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Amém.